Boa noite, internautas. Vamos a mais uma edição do programa Conexão Liberal. Nós tínhamos hoje convidado o vereador Eduardo Faustina ou a vereadora Michela Freitas. Conversamos com os dois, enviamos convite aos dois para ver qual poderia vir hoje, mas nenhum dos dois pôde comparecer e pedir para agendar outra data. A intenção é trazer todos os vereadores aqui, conversar um pouco com cada um deles, como começamos no programa passado com o Beto Pereira, o Gilberto Pereira, mais conhecido como Beto Zé Neide. Vamos dar início aqui com o nosso programa. Hoje talvez o nosso grupo esteja completo com o Guilherme Kiss, mas ele já enviou mensagem dizendo que deve se atrasar ou nem comparecer, mas aqui é informal, nós não somos profissionais, a intenção mesmo é fazer esse debate bem popular, bem simples, e nós estamos com assuntos relevantes, claro, e esperamos a participação dos internautas. Boa noite, Gislaine. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Vamos começar falando de um assunto liberal, que é o nosso programa, Assuntos Liberais. Nós começamos aqui no nosso programa com um vereador de Florianópolis, o Bruno Souza, embora seja do PSB, mas ele tem bandeiras liberais. E ele conseguiu lá, junto com, convencendo e debatendo, conseguiu fazer com que se arquivasse um projeto que tinha de regulamentação do Uber em Florianópolis. A gente tentou aqui conseguir, não pegamos aqui um projeto, Alexandre? Não tínhamos aqui o... Tem a PL 16945 de 2017, mas não tem a forma de fiscalização. De como seria fiscalizado, mas foi arquivado. O que as pessoas às vezes falam, mas os taxistas ficam prejudicados, A gente já debateu muito sobre o Uber no nosso programa, tanto aqui quanto no nosso programa na rádio NBC FM. A questão não é colocar o Uber numa situação de conforto frente à lei ou privilegiar o Uber, mas sim de provocar também uma desregulamentação dos táxis, que hoje há uma concessão, é o município que dá essa concessão. Então, o Uber não regulamentado, a gente poderá levar o serviço de táxi também não regulamentado, quem sabe futuramente aí usar isso como bandeira para desregulamentar. E é sabido que grandes empresas possuem frotas de táxis em grandes cidades brasileiras, em que uma empresa tem os taxistas como empregados. E hoje e o Uber não é uma empresa, mas as pessoas elas se cadastram para prestar o serviço, elas não têm em si um patrão, elas fazem o horário delas, elas trabalham no horário que quiser, ao contrário do sistema que hoje se tem no país, nos grandes centros, onde a empresa estipula o horário de serviço de cada taxista. Alexandre, diga. Sobre essa desregulamentação, com o programa de sábado é no rádio. Terça-feira passada, com o Beto, nós vimos que dos projetos que ele trouxe aqui, havia regulamentações, Sim. E isso é o que a gente menos quer. A gente quer um país mesmo menos desregulamentado. E vamos começar isso no que a gente conseguir, no que a gente puder, frente à legislação que nós temos, que é muito sempre querendo regulamentar, começar isso pelo município, E infelizmente nós não temos essa cultura ainda no país, só os liberais mesmo que estão trazendo isso, para o debate e mostrar que desregulamentando é muito mais fácil de se produzir, é muito mais fácil de gerar emprego e renda. E confunde-se também esse termo de regulamentação, porque os libertários, eles são a favor da regulamentação do mercado, respeitando as leis naturais do mercado, uma regulamentação privada. Então, o que é isso? O Uber está prestando um mau serviço, o pessoal pega o dinheiro e vai gastar em outra empresa. Isso é uma regulamentação privada.
tu destrói uma empresa, né? Tu acaba punindo a empresa que não presta um bom serviço. E o que acontece com a regulamentação estatal, como eu vi, por exemplo, o Fernando Haddad em São Paulo falando muito nisso, né, sobre o Uber, ele fala que é uma atividade ilícita. Né? Ele começou a palestra, a coletiva, falando isso. Só que o Uber, quando tu dá carona para alguém e a pessoa te dá um dinheiro para contribuir com a gasolina, então isso também é ilícito. Porque o Uber é uma troca voluntária de uma pessoa que quer ir do ponto A ao ponto B e outra que disponibiliza o próprio carro para levá-la ao ponto A ao ponto B. Né? E depois, taxar taxista, taxar o Uber, né, por exemplo. Né, eles, para quem não sabe, eles dão uma parte para a empresa, uma parte fica para eles, o dinheiro do serviço. E, mais absurdo, uma vereadora do PSOL, se não me engano, em Porto Alegre, ou do PT, não lembro, que queria, por exemplo, botar cotas para mulheres em um serviço que é livre. Qualquer mulher pode ser motorista do Uber. Eu não entendo onde que ela quis chegar com essa cota de mulher. Não, na verdade eu entendi onde é que ela quer chegar. Ela quer chegar na situação de inviabilizar o Uber. Porque ele só iria funcionar se houvesse a cota. Se não atingisse a cota, o Uber não funcionaria. Tá, então, eu entendi que a única explicação. o objetivo mesmo era não deixar funcionar. Travar mesmo. mesmo. E, por exemplo, já está chegando outro serviço aqui no Brasil que é similar ao Uber, só que de ônibus. Né? Então, o projeto, por exemplo, aqui que aconteceu em Florianópolis, ele previa a regulamentação de qualquer serviço de transporte por aplicativo. Né, tais como o Uber. Ele usa o exemplo do Uber porque o Uber até então é o mais famoso, né, mas eles já estão planejando regular todos os aplicativos, porque segundo eles não pode ficar sem regulamentação. E aí, vão regular a carona também agora, entendeu? Porque o Uber é uma carona, né? É basicamente isso. Mas aí, dos ônibus, como é que funcionaria? Eu não sei muito bem como é que funciona, mas é basicamente talvez uma empresa de ônibus que a prefeitura não regula. O Airbnb é a mesma coisa? Eu acho que é de imóveis. Sim. Seria o mesmo modelo do Uber. É basicamente uma pessoa que quer um local para ficar e outra que dá o local. Entendeu? É um Uber de imóveis. A livre negociação. A livre negociação. Se tu tens algo para me ofertar e eu quero aquele produto, tenho interesse naquele produto, e conforme as condições que tu me colocar, eu aceitar, contrato voluntário. Eu posso aceitar e pronto. Então, o que o governo eles querem? Eles querem realmente barrar a nossa liberdade de fazer as nossas livres escolhas. Sim. E isso emperra qualquer economia é emperrada justamente por tanta regulamentação. Sim, isso é muito fácil. Vai no Google, em 5 segundos aí tu bota países mais desenvolvidos do mundo, tu vai ver que eles são desregulados em sua maioria. Ou então eles até têm uma certa regulamentação, mas eles permitem a livre iniciativa. Eles podem até ter uma taxação, né? Pode até ter uma coisa do tipo, mas ele permite a livre iniciativa. Né? Países que adoram usar como exemplos onde a social-democracia deu certo, na verdade são bem liberais. Né? Então, eu não entendo por que a liberação, a desregulamentação é ruim, sabe? Porque eu até vi um táxi uma vez falando, tu gosta de usar o Uber, tal, que pena, você contribui para a corrupção no Brasil. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então... Né? E foi um protesto de taxistas que teve alguns justamente onde é mais regulamentado é que há mais corrupção. Sim. É fato, né? É fato. Quanto mais regulamentado, mais opinião, corrupção. É fato. Não é opinião, é fato. Por quê? Porque precisa ir lá, molhar a mão de alguém para conseguir isso ou aquilo. Então, quanto mais se regulamenta, mais propício a acontecer esse tipo de fato. Quando está liberado, não tem por que ter que pedir para alguém, pagar para alguém, né? Porque é liberado, cada um pode fazer. Porque não há incentivo para a corrupção. Uhum. Tu evita o crime porque não há crime. Né? Tem até aquela música do Humberto Gessinger, né? Se no jogo não há juiz, não tem jogada fora da lei. Então, se é uma coisa voluntária, que não causa dano para ninguém, né? Que, como Uber, uma associação voluntária, e não é regulado, eu não estou vendo crime. Eu não consigo ver um crime, porque não causa um dano. O dano está onde
o governo não pode arrecadar Exato. o que eles Sim, né? acham que tem o direito de arrecadar. Sim, falando bem sinceramente agora, o único motivo plausível para o Estado regular o Uber, seja em qualquer lugar do mundo, é basicamente taxação. Não existe outro motivo. Não. Porque não tem, antes eles mentissem mais, né? Pelo menos eles estão tentando dar uma justificativa, né? Eles falam, porque é pra tua segurança. Pô, mas ele já oferece segurança, sabe? É porque eu quero te ajudar. Tá, então me ajuda saindo da minha frente. Sai. Eu não preciso de ti, governo. Né? Então nem tem uma justificativa, é basicamente taxação. Não tem por que proibir o Uber, proibir esse que o Sérgio acabou de citar, que é de imóveis. Então, que nos Estados Unidos eles tentaram, Eles tentaram. Então, eles querem cada vez mais dificultar as nossas vidas, né? Porque eles dizem que vão prestar um serviço que não prestam, né? Porque nós precisamos do transporte público. Quem é que não tem uma reclamação? Enquanto uma livre iniciativa com um aplicativo que em poucos minutos me atende e com um valor bem acessível, porque me disseram que aqui na Imbituba não tem ainda, né? Mas eu tô doida que chegue. Mas assim, que tenha um valor acessível e pode resolver a vida de muita gente. Uma livre iniciativa. E eles querem barrar um aplicativo, mas eles barrando esse, se cria-se outro. E outros, e outros, e outros, e outros. Como a gente estava conversando antes, né? Existem leis naturais que não podem ser quebradas. E isso não é uma opinião, é lógica. Não pode ser quebrada. Por exemplo, as leis da física. Tu não pode sair voando, porque tu vai quebrar uma lei da física que não pode ser quebrada. As leis de mercado, da oferta e da demanda, ela não pode ser... A lei da gravidade, não adianta fazer cirurgia plástica, vai cair. Vai cair, não adianta, porque vai cair. As piadas... Mas, enfim, não tem como tu quebrar uma lei natural. Isso é impossível. Nenhum governo que tentou fazer conseguiu. Por quê? Porque a livre iniciativa passou por cima. Então, tenta proibir o que tu quiser, cara. Tenta legalizar o que tu quiser. O Airbnb, ele também foi arquivado na Florianópolis com o apoio do Bruno Souza. Mas, tá estavam tentando lá regulamentar, né? E o Bruno Souza, até seria interessante que a gente trouxesse uns vídeos do Bruno Souza, né? Que já que é o vereador mais próximo de nós que defende ideias liberais, né? Eu acho que a gente poderia... Vamos fazer uma propaganda dele de vez em quando aqui no programa e trazer os vídeos dele conversando com as pessoas em Florianópolis. Quem sabe isso faz com que areje as cabeças dos políticos aqui em Imbituba, em vez de ficar controlando, querendo controlar, limitar, regulamentar, fiscalizar, a gente consiga um município mais aberto para se desenvolver. Então vamos começar trazendo os vídeos do Bruno aqui. Depois a gente manda o boleto para pagar a propaganda. Né? Porque a gente, né, vai receber denúncias, né, que estão sendo patrocinados por políticos. Não, nos descobriram. Por falar nos políticos em Imbituba, ontem teve a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores em Imbituba. Ordinária. É ordinária, fazer o quê? Ordinária, né? E olha, eu estava assistindo pelo YouTube, né? Nem se desse trabalho de ir lá. YouTube. Não sei, não, tu que é o inglês aqui, tu e o Guilherme. E eu fiquei feliz em assistir pela internet que o nosso programa tem mais audiência que o deles. E aqui nós não somos políticos, nós somos só 3. Né? Às vezes 4. Que não são formados em economia, não são cientistas políticos. Não entendemos nada de política. Né? A gente tem. Nos esforçamos, né? Pra pelo menos a gente esforça. Entender, né? Lá disseram que ontem estava cheio, mas é comum, né? A primeira sessão é grátis, né? Não sei se tem sessão grátis, não tem almoço grátis, não deve ter sessão grátis também. E tinha o máximo que chegou ali na audiência que eu pude acompanhar foram 13, 14 pessoas 13? Assistindo. Exatamente. E tu foi o 13º? Não, eu fui um dos primeiros a entrar. Tá. Né?
Mas interessante, na sessão da Câmara ontem, eu até comentei no meu perfil no Facebook, porque se por acaso o prefeito atendesse metade das indicações propostas pelos vereadores, o 2017 já estava ganho. Foram 49 indicações dos vereadores. Indicação de SAMU, de UTI, de associação, de pavimentação em ruas. Eles praticamente pavimentaram alguns milhares de quilômetros aqui em Imbituba. Desculpe, eu não quero ser igual a Dilma. Algumas centenas de quilômetros. Você viu aquele audiozinho da Dilma falando de números? Sobre a população da China? Não? Ela não conseguia saber o que era bilhão e o que era trilhão. Ela ficava. Santa Catarina era uma cidade, uma vez. Coitado. Porque em Imbituba parece que tem 400, se eu não me engano, 400 quilômetros de estradas não pavimentadas. Me parece que é esse o dado levado da Câmara numa sessão do ano passado. Mas veja, foram 49 indicações. Aí interessante que uma delas era a UTI, que foi promessa do atual prefeito. Comentou isso no nosso programa, lá em Nova Brasília, né, na Rádio Nova Brasília. Eu me lembro muito bem. Ele comentou que sabia que era algo caro, é um serviço caro, né? Não basta simplesmente instalar, nem instalar e nem estar lá. Precisa de alguém para fazer o serviço. E essa indicação foi apresentada pelo vereador Clésio. Ora, meio assim de, como é que se diz, oportunista, né? Não é, porque o prefeito já tinha dito que ia fazer isso na campanha. Ele vai lá na primeira sessão e indica a UTI para o município. Aí depois ninguém vai saber se a indicação foi dele, se foi o prefeito que prometeu na campanha, né? Só que antes dele fazer os comentários a respeito da indicação dele, o vereador Cláudio do Raio X já passou a faca tramontina na indicação dele. Disse que UTI em Imbituba só daqui a uns 15 anos. Que não tem condições em Imbituba ter uma UTI. Então, veja, agora, o que eu não entendi em todas essas indicações, 49 indicações, é que nenhuma delas disse de onde viria o dinheiro. Do céu, provavelmente, nascer em algum lugar. Porque é muito fácil o vereador encher uma relação de indicações e depois falar para a população, né, para os seus eleitores, né, aquele pessoal que tem político de estimação. Olha, eu apresentei isso para o prefeito, ele é que não quis fazer, só que eu não disse para ele como é que ele vai fazer. Não disse de onde que virá o dinheiro. Projeto pela metade, né? E uma coisa que a gente já debateu lá no nosso programa no rádio, em Imbituba não tem um plano viário, não tem um plano de pavimentação. Primeiro nós vamos pavimentar as ruas mais utilizadas, né? As ruas em que há mais imóveis, né? As ruas onde passam os ônibus. Não tem prioridades, Não tem prioridade, não tem um plano de prioridades, exatamente, Gilene. Simplesmente vou indicando a rua tal, aí a rua tal tem fulano de tal, que é parente de fulano de tal. Que é o cabo eleitoral. Daí, que é o cabo eleitoral. Vai lá e pavimenta. Então, se a rua não tem alguém que é conhecido na prefeitura, fica lá mofando, cheio de buraco. Aí ontem... Vai continuar a mesma coisa. Então eu preciso conhecer alguém na prefeitura. Então preciso conhecer alguém na prefeitura. Ontem pela manhã, ainda uma atendente de uma padaria comentou comigo, olha, na rua que eu moro, tem um vereador, e a rua antes passava máquina 3 vezes por ano, agora já está passando de vez em quando, porque o vereador está morando lá. Né? E então eu já estou feliz, Alice, já estou feliz. Né? Então, assim, as pessoas se contentam com um pouco, né? Mas é estranho aqui, né? 49 indicações. Será que eles vão conseguir... Mas o que seriam essas indicações? São projetos? Não, são indicações. Porque como eu... Indicações é o seguinte, vou ler aqui a primeira. Vou pegar a primeira, não sei de quem é, deixa eu ver a primeira aqui. Indica o excelentíssimo prefeito, aquela baboseira toda,
seja concedido abono salarial aos profissionais da saúde, seja estendido o abono salarial aos funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. De onde vem o dinheiro? Não tem, não informa, entendeu? Outra aqui, realizar um convênio com a Associação Esportiva Recreativa do Mirim para a instalação de uma escolinha de futebol. De onde vem o dinheiro? Não diz. Entendeu? Então ele vai ali e indica. Prefeito fazer isso. Ele não é obrigado a atender. Né? Só que, na verdade, eles colocam o prefeito contra a parede, né? Porque, não, mas eu indiquei um monte de coisa. Agora, como que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? Não interessa. Quando surgir a nova campanha, ele vai ter essas informações para mais uma vez dizer para o povo, eu fui lá e dei a indicação, mas só que eu não fui atendido, mas a minha parte eu fiz, sim. Mas fez pela metade. Né? Então, assim, é como se é uma fachada, né? Tem outra aqui, teatro. Majoração do repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Não é que eles não precisem, mas é preciso dizer de onde vem o dinheiro. Isso não é muito fácil, né, cara? É só começar a botar benefício para todo mundo e imprimir dinheiro, né? Porque não tem, não explica. Nessa aqui da APAI, eu vou contar uma passagem aqui. Polêmica. Eu vou contar uma passagem aqui quando eu fui candidato aí na última eleição. Então eu apresentei uma proposta em campanha para que a área azul de Imbituba fosse administrada pela APAI. Eu estava dando dinheiro, né, estaria possibilitando, né, com essa sugestão, possibilitando ao município que desse dinheiro à APAI e já dizendo de onde viria o recurso da área azul. Esse modelo existe, se eu não estou enganado, em Rio do Sul, há muitos anos. Lá eu informei de onde eu tirei a ideia. Agora eu não consigo lembrar se foi Rio do Sul, porque eu confundo as cidades e confundo muita coisa, porque já passei da idade de ficar lembrando tudo. E eu estive na APAI para entregar meu panfletinho lá, né? O santinho. O santinho e tal. Quando entrei já disseram assim, não, aqui não pode fazer política. Mas interessante que o vereador Clésio, ele está lá há 30 anos fazendo política lá dentro da APAI, ou não está? Não vem dizer para mim que não está, eu não sou bobo. Né? Quer ser bobo, seja sozinho, não me leva para a festa. Aí eu perguntei, eu apresentei projetos, não, ninguém viu, não, também, por isso que eu não fui eleito, ninguém viu. Mas é uma proposta interessante. A prefeitura se desvincula de todo esse problema que deu aí, jurídico, que os azuizinhos ficaram sem trabalhar durante meses, né? E é no serviço que a APAI poderia realizar facilmente, né? E com uma boa arrecadação, eu acredito. Né? Mas já passou. Então é assim, Gislaine, as indicações são dessa forma, entendeu? Semente e tu indica o prefeito, aqui é um mirante, eu quero um mirante lá na Avenida Renato Ramos da Silva, eu quero um mirante lá na Divinéia. Tem 2 mirantes para fazer, o prefeito tem 2 mirantes para fazer. Tá? Não sei qual é que ele vai fazer primeiro. Então quem tiver como é que se diz, as costas quentes com mais força é que vai sair o primeiro, né? Então tem dessas coisas aí. Quem mais? Quem mais aí que trouxesse para... não trouxesse? Não, é tu que tem que trazer. Você acha que tinha um monte de coisa para falar hoje, que não sei o quê. Não, eu te mandei aí. Mandasse há 2 semanas atrás. Claro, prevendo o futuro. Vamos mudar de gato para sapato. Ike Batista, estava vendo a tua relação de pauta. Sim. O que é que tem para falar do Ike Batista? Tu está melhor que ele?
Que ele raspou o cabelo. Assim? Está melhor que ele, tá solto, ele tá preso. Vou fazer uma doação pro Ike Batista. Não, eu acho... Nós estamos melhores que ele. Nós três aqui, né? O Ike Batista eu achei estranho porque ele nunca se deu tão bem nas empresas na era do Lula. Do Lula. Né? E, enfim, o pessoal falava muito, né, que ele era um orgulho pro Brasil, né, naquela época e tal. Falava, ele Padrão mesmo, X, né? Hã? Padrão X. Padrão X. Ele falou que, uma vez numa entrevista, que ele era um soldado do Brasil. Uhum. E ele queria devolver tudo que ele teve, né, assim, enfim. E tu vê, né? Que generosidade, né? E, enfim, tem um cara, né, que muita gente acha que ele é meio maluco, que é um escritor, um economista chamado Rothbard. E ele falava, lá em 1970, eu acho que ele já falava isso. Quando tu vê um empresário abraçando o governo, abraçando o Estado dessa forma, né, com esse entusiasmo todo, prepara a tua carteira, que tu tá prestes a ser assaltado. E a gente vê, por exemplo, eu vi, né, por exemplo, o Dória lá em São Paulo fazendo parcerias com empresas, né? E aí o pessoal dizia que era a mesma coisa. Pois falo, é. Não, cara, totalmente diferente. É onde nos pega, né? Sim, porque eles usam esse argumento. Quando, nessa frase que tu acabou de falar, né? O empresário se unindo ao governo, né? Setor privado com o setor público, né? Para conseguir melhorar Sim. todo um sistema. Sim. Né? Mas tem duas formas desse tipo de associação. Que é a forma João Dória e a forma Ike Batista. Não, concordo, 100%. Porque o Ike Batista, primeiro, né, o João Dória, por exemplo, ele não criou um fundo para isso. Ele está simplesmente atraindo empresários, tanto em troca de propaganda. Que tem o participa interesse. Quem quiser. Claro. Para privatização de certos locais ou simplesmente para projetos, né, da própria prefeitura. Ou seja, ele não criou nenhum fundo, ele não criou nenhum banco, ele não criou nada disso. Ele está simplesmente dizendo: temos projeto tal que queremos colocar em pauta, só que nós não temos dinheiro. Até temos, mas eu não quero gastar porque dinheiro público é para ser usado em prioridades. Quem quiser, a empresa que estiver disposta, por favor. Então ele simplesmente abriu ali a oportunidade. O que o governo, o que o Ike Batista fez, né? Na real, o Lula, né, ele criou, né, um fundo partidário, um fundo, na qual o Ike Batista e outros empresários aí bem conhecidos, né, pegavam esse dinheiro para gastar em obras e tal, só que eles não gastavam bem em obras, né? Então é muito diferente a relação dos dois, do Dória com as empresas e do Ike Batista com o governo. Isso que foi uma pergunta do internauta, um questionamento do internauta na última terça, não confundo com sábado. As empresas que estão com Dória e as que vão entrar, elas não estão envolvidas no governo. Elas não estão ditando como vão ser as decisões da prefeitura, entendeu? Elas não estão se metendo no governo, ponto. O Ike Batista e outros empresários como eu não sei se pronunciar esse nome. Odebrecht? Isso, esse mesmo. Odebrecht. Ah, esse eu sei. Esse eu não sabia. O Sérgio agora... Enfim, ele e outros empresários como o Ike Batista, por exemplo, eles se metiam no governo. Várias decisões que o governo tomou foram baseadas no que eles disseram. Entendeu? Então, olha a diferença, sabe, da relação privado e público do Dória e do Ike Batista, entendeu? Destacando aqui que nós não temos preferências e não temos políticos de estimação. Né? O que é uma iniciativa boa e que realmente dá resultado, a gente vai colocar, e uma iniciativa que a gente vê que é dita como boa e não for, também nós vamos falar. Né? Seja qualquer político que for. Sim, a gente citou aqui, por exemplo, o Bruno Souza, de Florianópolis, e o Dória, de São Paulo, porque os dois, apesar do Dória não dizer isso, ele também é um liberal. Né? Eles são liberais. E tá dando certo. Está dando certo. Tá dando muito certo. Um é do PSDB, o outro do PSB. Sim. Né? Partidos que, por exemplo, o PSDB é Mas social-democrata. o Dória, ele não é declarado liberal. Não, então, como eu falei, ele não assume isso. Ele não assume esse rótulo, acho que até para não assustar, né, os eleitores, né. O Bruno, inclusive, na campanha não usou esse rótulo.
Não. Né? Então porque assusta mesmo, é liberal. Porque na verdade Não sair pelado por aí. eu sinceramente eu não sou a favor. De usar eu sou a favor quer que use de o rótulo. expor, não de rótulo, mas dizer o que realmente é. Quem defende isso? Mas eu acho até que eles, por exemplo, eu acompanhei a do Osterman, né, na prefeitura de Porto Alegre. E ele dizia, só faltava ele dizer que era liberal mesmo, entendeu? Porque ele falava tudo que um liberal deveria, né? Eu sou a favor de redução de impostos, privatização para ter mais dinheiro público em caixa para ser usado na saúde, na educação, na segurança. Então, ele dava todo, né, a síntese do que é o liberalismo, só que não falava que era liberal, porque é um termo muito demonizado. Eu sou liberal. Mas o que nós estamos tentando fazer aqui é justamente exorcizar esse desmistificar. Claro, o liberalismo. Esses neoliberais de Imbituba. Então que não existe neoliberais. Isso aí é né? mentira, isso aí é. Vamos dar, só repassando aqui o pessoal aqui assistindo ao programa. A Glicélia Célia Castro, muito interessante o tema de hoje, parabéns, obrigado Glicélia. Fabiana Flor, boa noite para você. Eliane Mari estamos assistindo ao vivo, no telão, olha que legal, no telão, bate a foto, então quero ver, bate a foto aí e posta aqui para ver, quero ver então. Com a cerveja, com a pipoca. O Itamar Pacheco, falta um planejamento estratégico para Imbituba, um planejamento para o futuro, indicações sem estar dentro da LDO, só rindo. Também, infelizmente é rir para não chorar. Sandra Araújo Trajano, gosto do programa de vocês. Para mim é uma vergonha uma cidade que não tem ponto de informação turística na entrada da cidade. O que passa turista pedindo informação no posto de gasolina, de praia. É uma vergonha. Sandro, no projeto, umas indicações ontem na Câmara para fazer o tal mirante na Avenida Renato Ramos da Silva, que cortaram as árvores e agora a gente pode ver o mar quando passa por lá. E aí já apareceram, eu postei isso no Facebook, já apareceram opiniões de tudo quanto era tipo, né? Dizendo que ia ter acidente, porque agora as pessoas iriam olhar para o mar e bater o carro. Não, foi verdade. Aí outros já citaram o tal mirante, eu não sei se já sabiam que ia ser uma indicação, ou o vereador viu esse comentário e foi lá e jogou na Câmara, não sei. Outros já reclamaram que cortaram as árvores, e aí o barranco vai desabar a hora que der uma chuva e tal, mas me parece que as raízes das árvores são eucalipto, elas foram mantidas lá no local, então a gente vai dar uma... Então nesse mirante vai ter a informação turística? Aí ele já incluía ali, ele sugeria nessa indicação que no outro lado da pista, mas veja só, no outro lado da pista tem um espaço para fazer, né, colocar algo de informação, né, uma pessoa atendendo ali, né, mas um funcionário, de cargo comissionado, certo? E aí ele iria colocar no outro lado da pista e aí fazer algo de forma segura para atravessar aquela avenida. Já não gostei. Ou um túnel, né? Ou uma passarela. Senão, né, vai botar uma faixa de pedestre. Tem como atravessar aquilo ali? Entendeu? Sim. Já... ex-vereadora Rosália Maria de Souza Esgrotti assistindo, obrigado Rosália. O João Miguel Nolasco assistindo ao programa, obrigado João Miguel. Agora voltando ali ao Dória, qual é a maior crítica hoje da oposição? A única, né? A única, não sei qual é a única. Muros. Muro não. São Paulo vai ficar cinza. São Paulo vai ficar cinza. Uma briga, os pinchadores e os que querem a cidade realmente em ordem. Vocês viram o Dória falando da pichação com a Lopretti, a Aloprada, aquela da Globo News, e a outra lá da CBN, né? Da CBN. Tentaram colocar ele na parede, mas não teve jeito. Eles que com pichador como é que é? Contraventor. E contraventor ele não vai dialogar, porque elas queriam que ele dialogasse, né? Ele perguntou, vamos dialogar com o bandido? Você igual a Dilma, com o bandido? Não foi a Dilma que queria ir lá dialogar lá com o pessoal do Islã?
Ela não queria. Ela não queria. Ela deu dizia ideia, que né? alguém tinha que ir lá. Ela, não, eu não vou. E a outra questão, quando falo dos pichadores, eu fui relembrado de um caso, mas mesmo assim eu não lembrei. Que era... Foi relembrado e não lembrou? Mas não lembrei. Ah, tá. De uns pichadores em São Paulo que assassinaram um cara, um jovem. Ah, lembro. Parece que ele estava pichando o muro de uma Isso residência. foi o ano passado. Foi no ano passado. E aí o proprietário foi lá e disse, eu não quero que fique pichando o muro da minha casa. E eles mataram o indivíduo. Então, saudável, que coisa. Sim, é cultura. Ah, que legal. É cultura. É isso que o Trump e o Dória têm em comum, né? Ambos são preocupados com o muro. Mas a gente não fala muito, que senão eles vão lá pichar o nosso muro. Credo. Eu chamo o Sérgio. Mas aí mandaram um monte aqui, eu vou ler só algumas aqui. Uma mensagem dizendo assim, em 26 dias do governo Dória, mais de 70 mil exames atendidos pelos melhores hospitais particulares da cidade. Isso é uma questão pró, né? Uma coisa boa. Contra, pintou a cidade de cinza. Cortou o aluguel de vários carros, economizou 10 milhões por mês dos cofres públicos. Pintou a cidade de cinza. Próximo, limpou a ponte estaiada e recolocou aqui, iluminação nova. Contra a gestão dele, pintou a cidade de cinza. Manteve a passagem de ônibus a 3,80, enquanto várias cidades já subiram para mais de 4,20. Contra a cidade de cinza. Mas é o único argumento, cara. Eu assisti aquele documentário que eu comentei com vocês num outro programa no rádio, queria passar na Globo News a respeito das pichações e fazendo diferença entre a pichação e o grafite. Né? O grafite era colorido, era uma arte e tal. Mas nesse documentário passaram assim rapidamente falando sobre pichações, eles deram mais ênfase ao grafite, né? Que não é o que o Dória quer acabar. Só que as cidades que eles pegaram como exemplos, países como Alemanha, Inglaterra, se eu não me engano a Holanda, todas elas, é necessária uma autorização tanto do proprietário quanto do poder público, né, se o imóvel for público, de uma autorização para que faça, ele vai dizer o que é que vai fazer, qual é o projeto dele e vai ter a autorização. E é isso que o Dória quer. Sim, eles estão pintando, ironicamente é o termo, né, usando esse termo, pintando ele como se fosse um cara que é contra a cultura, que é não sei o quê. Ele não é contra a cultura, ele é contra o crime. Pronto, ele é contra a violação a violação da propriedade privada. Aí porque é público. Não, público é privado também, é do Estado. Uhum. Né? Nós pagamos, mas o Estado é dono. Né? Então não existe meio que propriedade pública, né? Existe propriedade privada do Estado. Mas enfim, o que ele está fazendo, algumas cidades já fizeram, acho que Paris passou por um problema desse no século passado e resolveu fazendo isso. Nós não somos contra a arte, imagina Paris ser contra a arte, né? Mas enfim. Só que com autorização, né? Se a propriedade for privada do dono, se a propriedade for privada do Estado, uma autorização da prefeitura, do poder público, né? Enfim. E eu acho interessante que, eu acho que foi o SBT, eu não sei, algum canal aí fez uma matéria com esses pichadores e aí ela acompanhou ele até a casa dele. Tudo bonito, tudo bem pintado. Aí ela falou assim, aí ela falou assim, tá, por que você não picha? Não, na minha casa não, mano. Minha casa aqui é meu lugar. Tá aí, na casa dos outros tá tranquilo, assim. Que incoerência, né? Pois é. E, né, durante muito tempo a gente, né, por um acaso, alguém pensou em distorcer e colocar que a gente é contra a arte, né? Não, eu não sou contra a arte, eu não sou a favor do crime. Eu sou a favor de uma coisa regulada, nesse sentido, né, de ter autorização, eu não sou a favor do cara chegar e... Né, eu sou a favor, inclusive... Não é regulamentar. Privada, não é regulamentar, mas pelo menos aquela autorização ali, porque é um prédio público. Sim. Né, é um prédio público. E outra coisa, e justamente por ser prédio público, nem todo mundo gosta.
Nem todo mundo gosta que seja pintado. Pode ser que a maioria goste, mas vai ter alguém que não vai gostar. Mas se for pela maioria, daí... A democracia, né? A tal democracia. A democracia, se todo mundo votar que alguém tem que morrer, então é justo, né? Não. Na gestão Dória... Desobediência civil. Claro, sempre. Na gestão Dória também, aqui a matéria do Instituto Liberal de São Paulo, gestão Dória faz patrocínio privado triplicar e carnaval pode ter 0 de dinheiro público. Olha só. Esse é um sonho. Isso é um sonho. Imagina o Brasil inteiro com isso. Exatamente. Sem dinheiro público. Quem sabe um dia a gente chega lá. Deixa eu ver aqui quem mais tinha falado aqui. Deixa eu ver. A Ana Luísa Formentin. Que, apesar de preso, ele ainda tem ações das empresas que têm participação. É claro, ele está preso, mas ele continua sendo dono das empresas. O dia que ele sair de lá, ele... Algumas nem dono, mas... Já vai sair com cabelo, né? Já deve ter nascido cabelo. Era implante, né, cara? Estavam dizendo que era implante. Não sabia? Aquilo. Eu não sabia daquilo. Eu não fico pesquisando Ike Batista no Google. Nem eu. O Sérgio fica pensando moldes de cabelo para usar. Pormenores. Não tem que saber de tudo, né? Eles me disseram que não, ele entende de tudo, ele entende de agricultura, nunca plantei nada. O que eu planto não nasce. Não adianta. Eu só sou esforçado, curioso, ficar querendo correr atrás das coisas, querer saber. Mas quando falasse aqui do Ike Batista, que colocasse como na pauta, tu querias levar para o capitalismo de Estado e o capitalismo de livre mercado. Diferente. E relações com monopólios, né? Então vamos, agora lá, destrincha. Não, porque o pessoal fala muito como se o capitalismo fosse um. Né? O capitalismo. O capitalismo. A culpa é do capitalismo. Mas não é só um. Não chega a ter 50 tons de cinza, né? Não chega a isso. Eu conheço dois, vou ser bem honesto. Né? Nos estudos ali, eu conheço dois, que é o capitalismo de livre mercado e o capitalismo de Estado. O capitalismo de livre mercado, obviamente, é onde tu tens a liberdade de fazer trocas com outras pessoas voluntárias, né? Quando elas não causam dano. Quando tu tem livre iniciativa, quero abrir uma empresa. Do que? Sei lá, de salgadinho. Vai lá e faz e vende, sabe? Isso é livre mercado, como acontece, por exemplo, em alguns países, como Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália. Quando vai na praia que passa aquele cara empurrando um carrinho ali... Aquilo é livre mercado. Vendendo picolé, vendendo coco, batida. É livre mercado. Quando tu vai no mercado comprar uma cerveja, aí tu tem 50 tipos de cerveja diferentes pra tu comprar, sabe? E aí tem uma que tem uma característica específica, outra é mais forte, outra é mais... Enfim, tu pode escolher aquilo ali, né? Mandaram telão, ó. Mandaram telão aqui, ó. O Matheus Damasio mandou telão e a Eliane Mari mandou telão. A gente podia botar, né? Eu não sei se consegue botar a foto. Eu não sei se consegue botar. O Fabiano vai tentar ajeitar a câmera ali pra... Tenta colocar a foto, tenta colocar. Pra colocar o telão na casa da Eliane lá, que eles disseram que estão assistindo. Estão assistindo. Levanta mais um pouco, Sérgio. A Ana que já tá dando cãibra no braço. Realmente vendo... Viu? Isso é fã, né? Isso não é uma pessoa qualquer que entra lá na nossa página e tal. Isso é fã, cara. No rádio a gente não consegue, né? No rádio a gente não consegue isso. Infelizmente. Né? Infelizmente lá em Nova Brasília... Diz que tem gente que nos ouve, né? Mas o pessoal não liga. Mas a gente não consegue saber, né, a quantidade, a gente não sabe o alcance. Justamente porque a gente não tem o controle, né? Exato. Aqui já fica mais fácil, né? Outras 300 pessoas estão assistindo. Outras 3 pessoas estão assistindo. A Eliane falou. Obrigado, Eliane. E isso, sem dúvida nenhuma, nos motiva. Muito obrigado. Demais, muito obrigado. Agradecemos o carinho. E a audiência, claro. O que mais nós teríamos para hoje? Donald Trump está aí? O Donald Trump ele retornou ao Brasil, nessa semana. Ele é brasileiro? Donald Trump é brasileiro. Tá chegando aí o Donald Trump, esse é o nosso Donald Trump, né? Tem que ter uma câmera aqui só para ele, Fabiano. Tem uma câmera só pro... ele é o Donald Trump, né, cara? O Donald Trump de Bituba. Eu fui o sósia no... Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Desculpe o atraso.
Seja bem-vindo. Tava tomando decisões importantes do Estado, né? Provavelmente. Tava assinando uns decretos pra meme, sabe? Pra mim. Ó, já tens uma câmera só pra ti agora, ó, só pra falar pro pessoal. Patrocínio da Casa Branca. Mas como é que foi como é que foi visitar a terra do Tio Sam? Pô, visitar a terra do Tio Sam é ir pro primeiro mundo, né, bicho? É padrão, onde tudo funciona, não tem mosca, né? É bom. Não tem mosca, né? É tudo ruim lá, né? Capitalismo. Teve uma imbitubense que ela foi morar nos Estados Unidos, né? E ela foi pra lá, casou, teve filhos e ela trouxe a família pra Imbituba, né? E a filha dela encantou-se com mosca. Ela não conhecia mosca, ela foi conhecer mosca em Imbituba. É sério. Ela, mamãe, quero comprar um desse aqui, vamos levar. Elas levaram. Bota levar no um vidrinho. vidrinho. Mas o ruim é que ela dura só 24 horas, né? Eu acho, a Ô, música. Sérgio, depois, tem um recado aqui dizendo que o teu microfone tá falhando. O meu microfone tá falhando, ô, Fabiano. O meu é? Não está falhando, não, mas está falhando. Eu acho que ele tá encostando aqui na papada aí, ó. É a barba. né? Pode ser a barba aqui, o cavanhaque, cavanhaque. A Ana Luísa Formentin, voltando a falar do Ike Batista, ela disse o seguinte: sim, porém, né, ele continua proprietário das empresas, porém tem gente que acha que ele está pobre. Pobre sou eu. Ele perdeu aí uma grana. Quisera eu perder o que ele perdeu, né? E ainda tem o que. E ainda vai sair de lá, ainda vai ter recurso, né? Mas assim, o quanto ele perdeu é assustador, assim. Ele era um dos caras mais ricos do mundo. E hoje. Não, e a forma vexatória, né? Também. Não, quando você tá de fora, assim, você sente o impacto, a velocidade das coisas, né? Enquanto eu tive fora, tiveram 2 baixas, né? Como assim? O Teori Sim. e a Marisa. Eu pensei Foi tu, né? continuar nesse ritmo aqui. Por que não dá uma. Viaja mais um pouquinho, quem sabe vai mais alguns aí que a gente não gosta, né? Foi o Trump. Pensei, vou voltar, eles vão fechar a fronteira, né? Vai acontecer uma revolução. Vamos construir um muro aqui. Olha, mas o Lula, ele politizou o velório lá da esposa. Eu pensei que vocês não iam falar sobre isso, Não, mas foi impressionante, né? A gente, eu acho que a gente tem que debater esse tema, porque assim, houve aquele problema lá da Luana Piovani com como é o nome daquele aquele maluco? diretor lá de cinema, Rubens, cinema, né? Mas, não, né? Ele é escritor. Escritor? Deve ter alguma peça e tal, mas... O que aconteceu? É que ela comentou a respeito, né? Ela achou absurdo que no velório o Lula tenha feito discurso político, né? E aí ele disse que ela era, só porque ela era bela, né? Não tinha o direito de Expressar a sua opinião. De expressar a opinião dela, né? Preconceito Mesmo contra as belas, né? Demonstrando respeito e tal, não pode pra ele. Ora, ele é candidato a presidente. Ele é pré-candidato a presidente. Ele se considera, né, pré-candidato a presidente, né? Ele fez um discurso político no velório e abriu o velório para todas as pessoas. Logo, ele possibilitou que todas as pessoas opinassem a respeito do que ele estava falando. E ele, como pré-candidato a presidente, as pessoas têm o direito de comentar a respeito do que ele falou. Ao vivo, ou seja, né, ele está fazendo campanha em cima do cadáver da mulher. Mais ou menos isso. Ele transmitiu ao vivo, sabe? Tipo... Fui um pouco duro no que eu falei, mas acho que é a verdade. Eu não sei se foi... Eu lá fora vi uma cena de uma foto dele do lado da esposa falecida e atrás uma imagem dizendo Lula 2018. Eu fiquei pensando, isso foi uma montagem ou realmente aquela foto estava atrás? Se não foi uma montagem, é fantástico o nível de... o quão baixo ele é, né? Eu não sei, essas coisas de Facebook, fake essas news, imagens, assim, a gente não pode levar tudo a sério, né? Então, mas eu fiquei impressionado quando eu vi ele do lado do caixão da esposa e atrás
um fundo de parede com uma imagem, se eu não me engano, de uma mão, uma coisa assim, mas dizendo Lula 2018, ou seja, em campanha. Isso é um absurdo. Eu não sei, um ser humano que aproveita esse momento para fazer campanha. Eu estou vendo aqui as fotos, puxei na internet, né? Realmente tem a foto. Tem aquela foto com aquele dizer atrás? E engraçado. Então é assim, as pessoas não querer, né? As pessoas não querer que temos que respeitar o momento, né, que é um momento familiar. Não foi familiar. De dor. Não foi um momento familiar. Foi um momento aberto a todos. Foi transmitido, foi aberto para todas as pessoas irem lá. Então, se aquilo ali se transformou num palanque político, as pessoas podem sim se manifestar a respeito. Assim, ó, tem a foto, mas não tem os dizeres, tá? Não tem o Lula 2018. Isso, não tem os dizeres. Sim, Só tem a foto dos dois. Ah, tem a foto dos dois. Essa foto sim, essa foto eu vi. Então deve ter sido Lula uma montagem. Deve ter sido uma montagem. Aí seria o fim da picada, né? Não, eu fiquei assustado quando eu vi aquilo, mas na hora eu pensei, não, isso deve ser uma Mas montagem. assim, ó, mas o que foi feito no momento do velório realmente foi em comício, mas é uma né? foto dos dois. Sim, é só uma foto dos dois. Não tem Lula 2018. Também já é esquisito, né? O Matheus parece festa de 15 anos. Não. O Matheus Damasio, que está lá nos assistindo pelo telão, ele diz o seguinte: onde houver conteúdo liberal, estamos ouvindo. Mais Mises e menos Marques em Imbituba. Por favor, chega do Estado tutelando o cidadão em tudo. É isso aí, Matheus, é isso aí. Outra coisa, Matheus, aqui ficava difícil para eu ficar no meu perfil e lá na página do Jornal Nosso Povo. Qualquer comentário, utilize eu posto no meu perfil, mas para chamada, mas né, para popularizar o nosso programa. Mas os comentários, por favor, fica mais fácil para eu olhar, né, e falar quando forem publicados lá no Jornal Nosso Povo. O que é que o Fabiano está falando ali do nosso vídeo? Nós temos um videozinho, certo? Peraí. Mário Teixeira Filho. O Moro pode fazer discurso no velório do Teori sem problema? O Moro não é candidato, meu caro. Moro não é candidato, sequer disse que quer ser candidato, Mário Teixeira. E não é casado com o Teori, né? Nem é casado com o Teori. Tá? Mas obrigado pela sua participação. Aliás, ninguém deve politizar um momento desse, né, um momento de luto e tal. Isso aí desculpa a palavra, é ridículo. Entendeu? Eu não vi, por exemplo, nenhum grupo de direita, nenhum grupo liberal atacando isso. Inclusive, eu vi grupos mostrando respeito, como deve ser. Entendeu? A gente não tem que esquecer a política nisso, né? E encarar como uma perda. Uma perda, né? A gente tem que respeitar. O problema foi quando ele abriu uma live, uma transmissão ao vivo e começou a falar e... a chorar para a nação. O problema foi isso, entendeu? Mas mesmo assim, eu vi o pessoal criticando essa atitude. Eu não vi o pessoal, sabe? Como deve ser. Deve ser assim, eu não vi o pessoal falando isso. Eu vi o pessoal criticando a atitude dele. Só faltou ele subir ali no caixão. Foi o que eu, pelo menos, vi na internet. O Sandro Araújo Trajano, que já fez comentário aqui, ele disse: na minha opinião, acho que é independente de quem for os candidatos a presidente, nenhum vale nada, sempre são os mesmos lixos de sempre. É por aí. Glicélia Castro, respondendo ao Mário Teixeira Filho: o Moro não fez campanha política, apenas elogiou o trabalho de Teori. Muitas vezes nos velórios as pessoas homenageiam o falecido. Exatamente. Simples. Afinal de contas, é um funcionário do Estado que fez um trabalho. Um colega de trabalho, né? É um colega de trabalho acima de tudo, né? Pô, o que tem, né?
eu não vou falar da Marisa Letícia, não vou. Eu ia falar, não vou. Não, respeito. Não vou respeitar. Sim. Eu pelo menos vou respeitar. Uma matériazinha, falando aí em teoria, eu recebi uma mensagem de um colega que ele falava sobre a indicação do Temer, do Alexandre Moraes. Obrigado, Alexandre. Não é Alexandre Machado, passou perto, né? Um dia tu chega lá. Espero que não nas condições dele, né? Só não muda de curso, né? Ele quer mudar de curso. Com mais telhado. Pelo menos eu tenho cabelo. É que as críticas da esquerda vêm no sentido de que o Alexandre de Moraes, ele é do PSDB. Né? Ele é filiado, né? Ele é filiado ao PSDB. Então ele não né? A crítica foi é PSDB, por isso estão colocando no STF e tal. Depois eu vou falar a minha opinião aqui a respeito da indicação do Alexandre. Mas de Fachin? Não, aí mandaram essa mensagem para mim aqui. São indicações, né? O Fachin era do PT. O Aires Brito era filiado ao PT, não houve reclamação da esquerda. O Toffoli era filiado ao PT, não houve reclamação da esquerda. O Barroso era ligado à defesa de teses da esquerda no STF, não houve reclamação da esquerda. O Fachin pediu voto e fez campanha publicamente para Dilma, não houve reclamação da esquerda. Agora leio críticas sobre colocar um tucano no STF. A dupla moral da esquerda é só para os tolos que ainda caem na armadilha. São mais iguais do que os outros. A esquerda é a própria esquerda. Orwell, né? Uns são mais iguais do que os outros. Eu não gosto, né? Eu não sou assim, uma empatia assim pelo Alexandre Moraes. Achei que tu tava falando de mim, cara. Mas não vejo assim. Eu não sei se vai ser um bom ministro, né? Até foi publicado que na tese de doutorado dele, ele defende. Escreveu livros. Ele falou sobre o processo do impeachment, que ele não deveria ser dividido em duas partes, né? Se eu não me engano foi isso. Ele falou que o processo, uma vez concluído, deveria ter a supressão dos direitos políticos. O que não aconteceu com a Dilma, né? E aí disseram que isso tinha alguma coisa a ver. O Temer não foi nem o cara que fez o processo do impeachment, nem ele que abriu a denúncia, sabe? É um nível de comparação absurdo. O Temer não teve nada a ver, assim, diretamente, né? Assim, ele queria muito, né? Ele é só o golpista. O golpista. O Kleber está dizendo, é muito mimimi. O Mário Teixeira Filho comentou, Alexandre Moraes é a desmoralização do judiciário. Mário Teixeira Filho é PDT, né? Eu não sei se é PDT, não sei onde é que ele está agora. Eu sei que sempre foi movimento de esquerda, né? Não dá para culpar o cara pela desmoralização do judiciário. Não, o cara entrou. Ele está bem desmoralizado, né? Eu ia dizer, né? Porque já está bem. Não, ele quer dizer que a indicação dele é desmoralizar. Não. Ô Mário, eu acho que né, não tem visto nossos programas anteriores, assistido aos nossos programas anteriores, mas a gente já fez bastante críticas ao judiciário aqui. Acho que no nosso último programa, né, na terça-feira, eu acho que nós falamos bastante do judiciário, dos altos salários do judiciário, dos gastos do judiciário. O judiciário está realmente, né, numa situação não muito confortável diante da opinião pública, com tanto, né, com todo esse gasto, venda de sentenças, tem corrupção sim, tem no Ministério Público sim, tem na Polícia Federal sim, né? Infelizmente é o que nós temos para hoje, né? Mas agora dizer que ele vai ser o símbolo, né, da desmoralização, aí realmente vai ficar, não sei, não chegaria a tanto. O Mário Teixeira Filho disse que ele não é do PDT. Ele coloca PMDB, vírgula, infelizmente. Bem, muda de partido, né? Tem mais alguns de esquerda por aí, é só escolher.
por inadequação, talvez o que mais chama a atenção teria sido a indicação do Toffoli, né? Não era o Toffoli que era advogado do PT. Do PT? Sim, eu li aqui na relação, o Toffoli era advogado do PT. Foi colocado em meio, agora pelas datas não me lembro se era mensalão ou alguma coisa assim, mas ele foi jogado lá dentro, no meio do processo do mensalão, não foi? O nosso modelo, né, Guilherme, nosso modelo é este, né? O americano também, né? O americano também é esse. O Trump agora fez a indicação lá, né, do ministro, eles escolhem dentro daquela linha, né, de defesa ideológica, né? Então nós não temos como escapar disso. Eu não sei como é que é feito na Europa essas indicações. Né? A gente sabe mais dos americanos que nós copiamos tudo deles. Aí assim, não dá para confiar. Não dá para confiar. Né? Mas porque quem disse que a gente vai confiar? Não, assim, ó, pensando nessa situação, né? O presidente que indica os judiciários, os ministros, né, do judiciário. E é eles que vão julgar os possíveis crimes que podem surgir entre eles lá. O que rola nos bastidores? O fato é que é uma indicação para um cargo vitalício, né? Ou seja, um presidente indica, mas ele vai ficar lá para os futuros presidentes também. Exato, né? Exato. Não é só para aquele. Não é só para aquele presidente. Né? E existem no corpo dos juízes, dos 11 juízes que foram indicados em outros mandatos de possíveis adversários políticos. O Melo está lá desde o tempo do Collor. Tem dois Melo lá, né? Tem dois Melo. O que é primo do Collor, né? Mas a solução, porque se passa a ser sem indicação, nós estamos falando de tecnocracia, né, que é pelo teu diploma, pelo teu nível, né, seria isso. Só que se parte para isso também, é mais difícil a gente tirar, ou ele cair, se ele comete algum absurdo, enfim. É muito mais difícil, porque como ele não é indicado, né, ele é concursado, é muito mais difícil. Sim, é igual os funcionários concursados, né? Exatamente, é uma tecnocracia. Tem que fazer E é engraçado que pro mais alto cargo do judiciário, muitas vezes, a maioria, eu acho que são indicados pessoas que não são juízes. Sim, sim. Ou seja, você vai ocupar o mais alto cargo da magistratura, mas você não é juiz. Não faz sentido algum, né? Eu vou ser diretor médico do hospital sem ser médico. O Matheus Damasio... É o que acontece, né? Não deveria haver... esses juízes não deveriam ser indicados dos próprios magistrados, né? Dos próprios magistrados em exercício, ou seja, ver ou selecionar as figuras que estão tendo desempenho bom, satisfatório, expoente, então, e indicar juízes para ocupar esses cargos. Mas tem que ter um mecanismo também para tirar, né? Não pode ser. Deixa eu só dar essa informação aqui. O Matheus Damasio é o seguinte: só para informação, Dias Toffoli, ministro, Dias Toffoli, né, o ministro, né, que era o advogado do PT, depois foi indicado a ministro do STF. Ele disputou por 2 vezes uma vaga de juiz de primeira instância em São Paulo. Em 94, ele fez concurso e não passou, tentou de novo em 95 e não passou, nem na primeira fase. Tá? E aí depois o PT achou que ele era bom, ele era um bom ministro. Aí ele é indicado para o mais alto cargo da magistratura. E o Gilmar Mendes, segundo Mário Teixeira Filho, o Gilmar Mendes, quando sabatinado no Senado, teve 12 votos contrários, mesmo assim foi nomeado pelo Fernando Henrique. É um jogo político que a gente não gostaria que houvesse. Seja PSDB, seja PT, seja o P que for. Né? Mas a gente... Quase. Mas isso é o que nós temos, né, para comer hoje. É isso. Né? Para comer, mas nós somos devorados. Né?
Então, essa é a situação. É preciso realmente mudar alguma coisa, mas né? Como mudar? Como mudar isso? Né? Isso é a democracia, né? Que modelo nós vamos ter? Isso é a democracia. É algo que é falho, é o que a gente conseguiu, o que a gente tem de mais, sei lá, eu fiquei curioso esses tempos, como é que procederia se no meio de uma delação dessas da Lava Jato surgisse um nome de alguém do STF? Como seria conduzido isso? Eu acho que não seria conduzido, eu acho que tentariam, eu acredito nisso, que tentaria se livrar alguns, a cabeça de alguns em troca de um ministro. Pois bom, essas delações ficam documentadas, certamente, mas se negocia por baixo do pano, não diretamente, não oficialmente. Porque eu acho que essas delações elas são tratadas numa forma de poucas pessoas, né, para depois ser levado à apreciação da jurisdição que for competente, né, para realmente dar o ok, né, no caso quando envolve, né, ministros, né, Senado, os senadores, e aí precisa lá do STF, né, a autorização do STF para aquela delação, mas sempre fica restrito a um grupo, né, no inicial, né. Vai que pinta uma informação dessa aí. Se selecionar, não, isso nós não queremos na delação. Não foi isso que não foi isso que eu te perguntei. Não foi isso, não. A hora, veja bem, vamos reformular aqui a pergunta. Vamos reformular a pergunta, né? Nós vamos a um vídeo. Infelizmente a gente não conseguiu o Mário Teixeira Filho dizendo que o Temer foi citado na Lava Jato 43 vezes, pode ser julgado por alguém nomeado por ele? Aquela velha desconfiança, né? O que eu vou dizer? Né? Todos que o PT indicou, então esses vão ter que sair porque não podem ser julgados por eles. Estão tudo no mesmo barco. Né? Mas a gente quer mostrar um vídeo. Infelizmente a gente não conseguiu onde foi aquilo, onde aconteceu aquilo. Mas era um debate, deveria ser um debate de ideias. E me parece que era um debate, não sei se público, parece que era público, mas apenas queriam debater ideias de esquerda. E aí um indivíduo como a gente aqui resolveu querer participar desse debate falando de ideias liberais e chegando lá, não sei se na verdade ele queria falar de ideias liberais, ele chegou lá dizendo que ele não era liberal. Ele chegou, eu acho que não, né? Ele chegou lá dizendo que era de direita. Que é falso. Que era de direita, né? E vamos ver o que aconteceu com o indivíduo quando deveriam debater sobre ideias. Fabiano, manda o vídeo aí, faz favor. Meu nome é Felipe Tio, eu sou representante da direita gaúcha, eu vim do Rio Grande do Sul. Eu quero lembrar que o senhor Renato Rabelo, ele mencionou democracia e soberania a fim de reconstruir o país, a nação. E fazendo um adendo a isso, eu quero saudar o Exército Brasileiro como ex-militar e defensor da Polícia Militar por um motivo. Sem a segurança não podemos garantir a democracia. Nenhum aspecto da democracia ela pode ser garantida sem a segurança. É a principal ferramenta para manter a democracia. Tenho uma pergunta para o senhor. De acordo com o projeto de lei do meu candidato, o projeto de lei 5358. Silêncio! Posso falar, por favor? Posso falar?
companheiro. Aí, pessoal. Pessoal, agora deixa eu falar. Aí, pessoal, deixa eu falar aqui agora. Vamos lá, eu vou, amigos, companheiros e companheiras. Vamos lá. Companheiros e companheiras, eu vou pedir o seguinte. Veja só. Evidentemente, companheiros, evidentemente que o sujeito, por favor, agora eu tenho, meus amigos, está evidente que o elemento conforme ele gosta de ser tratado, o elemento, por favor, então deixa eu dizer, o elemento veio aqui para provocar e atrapalhar o nosso debate democrático, isso é evidente. Então, espera só, nós não vamos cair nessa armadilha. Companheiros, por favor, olha, meu amigo, por favor, companheiros, por favor, nós não vamos, meu amigo, trata com ele. Nós não vamos cair nessa armadilha. Nós não vamos cair nessa... Zito, por favor. Nós não vamos cair nessa armadilha. Vamos retirar o rapaz aí. Vamos pedir para ele se retirar. Porque aqui, o nosso debate democrático tem que... Zito, não é na Bruno, vamos bater. Vamos lá, vamos pedir para eles se retirarem. O companheiro do MBL, meu amigo do MBL aí, ele vai se retirar para evitar o transtorno. Nós vamos fazer o debate normal. O companheiro do MBL aí, vamos pedir para se retire também. Colocado para fora, todos retornam para encerrar o debate. Pronto, saiu, vamos retomar o debate, que o debate é nosso. Nós não estamos fazendo nada, nós somos só observando. Muito bem. Recomposta a ordem. Entendi. Nossa, eu estou te mandando. Nossa, de quem? Nossa, quem? Não, nós não vamos retirar. Companheiros e camaradas. Então, esse vídeo aí é só para mostrar em que ponto nós estamos em termos de debate político. E que fica um lado dizendo que o outro é mais agressivo, que o outro apela para a violência. Tinha um indivíduo aí que chegou ali no palanque, né, na tribuna, né, dizendo que era de direita, e aí ele já foi automaticamente recusado pelos demais e expulso, né, e não foi expulso simplesmente com palavras, ele foi agredido fisicamente. Empurraram ele. Rasgaram camisa e tudo, né. E ele estava com a camisa do Bolsonaro, segundo o Alexandre, eu não consegui ver bem o vídeo. Ele estava com a camiseta escrito Bolsonaro presidente, né, a foto do Bolsonaro e tal. Que o Bolsonaro não é liberal. Ele é um estatista, né, na verdade. Ele não é liberal, não defendemos o Bolsonaro. Eu não voto no Bolsonaro de jeito nenhum. Tá? Ana Maria Martins assistindo o programa, obrigado. Entre Lula e Bolsonaro. Entre Trump e Hillary? É a mesma situação. Aí é difícil, hein? É a mesma situação. É a mesma situação. Eu voto Bolsonaro. É a mesma situação. Aí eu sou obrigado a votar no Bolsonaro. Eu voto no Justus. aí é obrigado a votar no Bolsonaro. Nós queríamos colocar uma deixa eu ver aqui, Matheus Damasio. Até a morte de Teori, dos 11 ministros do Supremo, 8 foram indicados pelo PT, inclusive o relator da Lava Jato, que era o Teori. Se foi indicado pelo PT, pode julgar, mas indicado pelo Temer, não? Bem, tá aí a pergunta. Lu Pires, obrigado por estar assistindo. Mas nós precisamos deixar claro aqui, nós fizemos isso no programa passado, né, eu e o Alexandre, né, na Rádio Nova Brasília, na NBC-FM, nós deixamos bem claro que nós não somos imparciais. Nós defendemos uma opinião, nós defendemos algumas ideias, né,
Porque imparcialidade não existe. Não existe a questão maior de mito que se imparcialidade. criou acerca do jornalismo é que ele pode ser imparcial. Exatamente. Não existe jornalismo Concorda, Guilherme? Não existe. Você sempre tem Nós temos que ser com o público que nos assiste, com o público que nos ouve, com o público que lê as nossas postagens na nossa página, no Facebook, Programa Conexão Liberal, nós temos que ser honestos com esse público. Nós temos que dizer, nós defendemos isto. O que não pode é um meio de comunicação, e aí é critério deles, cada um utiliza o critério que quiser, né, em querer enganar o povo, dizer que defende uma coisa, mas realmente dizer que é imparcial, dizer que é imparcial, mas ele conduz o jornalismo, conduz a radiodifusão, conduz o internauta para uma outra coisa. Sim, Nós aqui não, nós somos não comungamos das ideias de esquerda. Teve governos de direita no mundo que não foram bons, mas a maioria, se pegar a história, vai ver que a maioria era um governo de esquerdas que não deram certo. Então não tem por que a gente defender algo diferente. E quanto mais liberal, se provou, quanto mais liberal é mais eficiente. Então isso que a gente defende. Me lembra um vídeo daquele jornalista conservador, o Milo Yiannopoulos. Ele estava numa universidade e aí um cara se levantou e começou a criticá-lo. E aí falou assim, tu é um mentiroso. Mas por que eu sou mentiroso? Né? Porque tu deveria ser imparcial, tal. Aí ele falou, o que tu quer dizer com imparcial? Tu acha que o The New York Times é imparcial? Tu acha que a CBN é imparcial? Aí ele falou, eles não são imparciais. Eles têm uma opinião clara. E o leitor que me segue no Breitbart, que é o site que ele escreve, eles sabem o que eu penso. Sim, eles sabem que eu sou conservador. Por isso que estão... Aí ele inclusive fala, eu acho que todo mundo deve ler o Black Lives Matter, que é de esquerda, né? Deve ler o Libertarian, que é... O Libertarian é o liberal de lá, né? Que é liberal, de direita. Eu acho que todo mundo deve ler tudo e escolher o que se identifica mais e tal, né? E por exemplo, eu não tenho respeito, por exemplo, pela Carta Capital. Porque eles não admitem o que eles são. Entendeu? Eles não são só de esquerda. Lembra aquela capa da Carta Capital que tinha o Ike Batista como empresário? Era o cara? Agora a Carta Capital na última eleição assumiu o partidarismo para Dilma. Assumiu o partidarismo? Sim. Para a eleição da Dilma. Eu tenho um pouco de respeito, por exemplo, pela socialista Morena. Porque eu sei que lá eu só vou encontrar besteira. Ela pelo menos admite. Porque ela não. Veja, eu não tô falando que ela que esquerda é besteira, não. Socialista, é extrema esquerda. Né? Tem jornais de esquerda que eu acompanho, que eu assisto. Entendeu? E eu acho que as pessoas têm que assistir mesmo. A opinião diversas para poder ver se é realmente aquilo que tu se identifica e tal. Eu tô falando da extrema esquerda, né? A extrema esquerda é ridículo o papel que eles fazem. Então, mas ela pelo menos admite. Nós aqui, nós não somos imparciais, pelo amor de Deus, não existe parcialismo. Existe o fato de ser apartidário, que aí sim nós somos. Nós estamos defendendo nossas, ideias liberais. Nossas ideias, né? Sim. As ideias que a gente entende como sendo as mais coerentes possíveis, né? Para um Estado, para um sistema, para uma política. E eu digo assim, tem gente de esquerda que nos assiste. Entendeu? E é uma pessoa que o Mário Teixeira Filhão é esquerda. Está nos assistindo, obrigado por nos assistir. Obrigado, tem um colega meu que assiste e fala, eu não concordo com a maioria das coisas que tu fala, mas eu acho interessante para eu aprender qual é o ponto de vista que tu tem acerca do que eu, sabe, do que eu penso que deve ser. Eu sou social-democrata, um colega meu, fala, mas eu acho interessante, eu deveria ser assim. Assim, eu gosto tanto, assim, porque eu gosto de conversar com as pessoas e ter o contraponto. Sim. Né? Pra não ser assim, só uma coisa, sim, né? Assim, e conversar sobre política, sobre qualquer assunto, com uma pessoa inteligente. Independente da ideologia. Independente da ideologia. Nós aprendemos muito. Os meus colegas, a maioria são de esquerda. E não uma pregação. Isso. Uma doutrinação. Exato. O Mário Teixeira disse o seguinte, o jornalista deve informar, a opinião é do leitor. Mas só no fato dele escolher aquela notícia para informar, ele já é parcial, o Mário. Por exemplo, a forma que ele olha o que ele quer publicar, então ali ele já é parcial.
É tipo, por exemplo, um As pessoas têm que jornalismo saber policial, entender, sabe? né? É a forma que ele expõe, Exato. né? O que a pessoa está falando e como ela está falando. De repente, se interessar naquele assunto, ouvir uma opinião de outra pessoa que fale de algum modo diferente, ou seja, mas realmente não existe a imparcialidade. Sempre que um repórter for fazer uma reportagem, um texto sobre determinado fato, ele vai abordar com seus arquivos mentais e conduzir aquilo de um jeito de esclarecimento em que ele ache mais adequado. Não é? Assim. Ou seja, a imparcialidade não existe. O próprio tema, né? Tipo, um jornalista que vai fazer uma matéria sobre a crise política no Brasil. O simples fato dele ter escolhido, cara, o assunto, sabe? Ah, é um cara que quer falar sobre política, e aí tu vai ler o texto dele, que eu acho que as pessoas devem ler todos, e vai ver. Se ele falar que, por exemplo, é impedimento, é uma coisa, tu já tá vendo que a opinião dele é uma. Se ele falar que foi um golpe, a opinião dele tu já sabe, né? Pelo menos é um jornalista que admite. Agora, esse em cima do muro não existe. Todo mundo tem uma opinião. O João Mário pergunta, e o que vocês acham da Veja e da Globo? A mesma coisa que nós estamos falando aqui. A Globo é uma hipócrita, né? A Globo é hipócrita. A Globo, acho que hoje, a esquerda brasileira que está contra o Donald Trump, eu acho que está adorando a Globo, porque a Globo, no final do mandato do Obama, e até hoje ainda continua divulgando que o Obama, como o Obama foi um ótimo presidente, né, e o Donald Trump é o cara que vai detonar tudo. Interessante que lá votaram diferente. É porque picharam a Globo como sendo de direita. De né? direita. Eles, na verdade, são globalistas, né? Eles são progressistas. Então, até um ponto que a dita direita brasileira, que nunca existiu, eu acho, defendia os interesses deles, né? Por exemplo, Fernando Henrique era um globalista. Então, eles defendiam o governo Fernando Henrique, defendiam o Collor. Defende quem paga mais? Exato. Quando a esquerda passou a defender também o globalismo e o progressismo, como a Hillary, né, eles passaram a defender a Hillary. Então a Globo hoje, talvez seja o veículo mais expoente da hipocrisia no Brasil. Porque eles não se assumem. Eu não tenho nada contra o cara ter a opinião dele, mas que seja honesto. Entendeu? Eu quero chegar na publicação dele e ver, tá bom, esse cara tem esse posicionamento. Esse cara não está mentindo, ele não está por cima. Não, ele é isso, ele é aquilo. Exatamente. Não pode colocar como imparcial. Sim. E não sei. Aí é uma desonestidade com o público dele. Né? Eu acho que e essa desonestidade a gente não quer com vocês. A gente aqui assume as bandeiras e defende essas bandeiras. Bandeira amarela com preto, que é o símbolo do capitalismo. Estamos no nosso tempo aí? Fechando nosso tempo? 8h29. 8h29. 20h29. 20 horas e 29 minutos. Alguma coisinha para a gente finalizar, Guilherme? Alguma impressão lá nos States? Eu ainda tô em ritmo de férias, né? Meu primeiro dia aqui. Ainda não me ambientei muito. Mas não, o que marca realmente é toda uma organização social que existe que independe de governos, sabe? É uma organização social mesmo que existe. Me marcou muito isso em como se conduz o manuseio do lixo, sabe? Porque os americanos são considerados como muito consumistas e geradores de muito lixo, né? Capitalismo selvagem lá, né? Mas sabe que eles separam 1000 vezes melhor do que a gente aqui. No supermercado você vai comprar, você ganha uma sacolinha de papel que não tem alça. Eles dão uma sacolinha de papel. Tem lá, você pode pegar, mas é desconfortável. O pessoal tem que levar a sacola de casa. Quando vai despachar o lixo das residências, né, nos conjuntos residenciais, se tem o depósito de lixo, que é o lixo comum, o das garrafas, do plástico, tudo separadinho e é recolhido tudo separado. Então todo esse consumo ainda é um consumo consciente, né? São coisas que
que tocam, impressionam. Apesar de toda essa fama de desperdício que existe nos Estados Unidos, eu acho que eles têm uma eficiência ainda invejável. Eu queria, só em razão, acho que hoje o tema aí nos jornais, o tema que está impactando a violência no estado do Espírito Santo, eu queria deixar aqui, até trouxe esse tema para abordar, mas a gente hoje o programa teve uma evolução bem dinâmica. Mas eu só queria deixar uma frase aqui do Fábio Osterman, do partido do PSL. Ele é presidente do PSL no Rio Grande do Sul. E ele diz o seguinte: é inaceitável que um Estado incapaz de garantir segurança queira administrar qualquer outra coisa antes de resolvido o problema. Né? E o que nós vemos aí é um Estado cada vez maior, o Estado querendo administrar tudo que vê pela frente. Nós trouxemos aqui no outro programa um dado de 2011, quase 700 empresas no Brasil têm dinheiro do governo, têm a participação do governo. Então o básico, que seria saúde, segurança, e ele não consegue administrar isso, mas se lança a administrar um monte de coisa por aí. E por isso nós vemos situações como essa no Espírito Santo, né? Finalizando, Gislaine, obrigado pela presença. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, né, e desejo a todos uma boa noite. Guilherme, bom retorno, esperamos sábado lá em Nova Brasília. Obrigado, vamos estar lá, certo, sim. E boa noite a todos que nos acompanharam. Alexandre? Eu queria deixar só um livro, uma recomendação de um livro, Anatomia do Estado. Um ótimo livro para vocês entenderem como que o Estado opera, como que ele funciona. No mais, uma boa noite a todos. Vamos deixar aqui em branco duas participações da Lu Pires. Sérgio, quando você diz que Trump é o cara que vai detonar tudo, esse tudo significa... Não, isso é o que o pessoal fala, não é o que eu estou dizendo. Tá? É a opinião minha. Osnildo Vieira Filho, falar de política é uma coisa, falar em quem se vai votar é outra. As pessoas não sabem separar isso. Eu acho que as pessoas têm que separar o que é que essas pessoas pensam. E isso as pessoas não dão valor na hora que vão votar. Elas não procuram saber o que é que o candidato pensa sobre um monte de coisa. Ele vota, a escolha dele se faz por N fatores que não são os mais indicados. Por isso que nós temos a política que temos. Obrigado pela audiência, obrigado, Fabiano, por apoiar nós aí nesse trabalho, e até a próxima terça-feira.